É ele, lá vem ele, Marcos. Solta o som, gente. Seja bem-vindo, Marcos. Cadê os aplausos dele, do pessoal que está no estúdio? Quero ouvir o aplauso de quem está em casa. Vamos lá. A nuvem de palavras, obrigado ao pessoal que está me lembrando aqui. Marcos, você pode ir sentando, que eu vou só pedir para o pessoal ir colocando aí a sua palavrinha. A nuvem de palavras é o quê, gente? Olha que legal. Posso contar a intenção disso aqui? Todas as vezes que vocês colocam uma palavra que remete a colibri, ela vai sendo ali computada. E a cada vez que essa palavra é repetida, ela cresce. E o que a gente está vendo aqui hoje, a gente consegue soltar isso aqui no telão? Eu gosto de deixar o pessoal em saia justa, né? Pode ser depois, se não puder agora, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui quais são algumas das palavras que estão em evidência, tá? Vamos lá. A maior delas é inovação, gente. Não poderia ser diferente no empreendimento, num momento e num evento desse. Transformação, dia, harmonia, IASO. IASO? Tá certo isso? Tá bom, a gente vai entender isso aqui daqui a pouco, gente. Colibri, amor, móveis, bom, prosperidade, mas em evidência hoje, inovação. E é sobre isso que o Marcos Batista vai falar com a gente, o papel da inovação. Tudo bem, Marcos? Tudo bom. Prazer, Mari. O prazer é todo meu. Você está há bastante tempo nesse mercado já, Marcos? Já há muito tempo. Eu me formei em desenho industrial, na época, design de produto, mas eu me formei em 1990. Não conta. Imagina isso. Não conta, não conta que denuncia. Então, sem internet, um mundo totalmente diferente, momento. Menos conectado. E eu tive a possibilidade, desde 1990, no desenvolvimento de produtos na antiga Continental 2001, uma empresa de fogões, né? Talvez a mãe da maioria, ou a avó, conhece muito bem essa marca, que depois passou a ser Bosch Siemens Hausgerät, uma empresa alemã que assumiu a Continental 2001 aqui. E eu tive uma evolução dentro da organização até chegar à gerência de design da América Latina dessas marcas, né? Então, o design tá na minha veia. E quando eu escutei o seu Aquino e a Márcia falando aqui sobre o propósito, sobre o design, eu fiquei assim encantado com a maneira que a Colibri entende o que é design, colocar o design como centro de uma estratégia, né? Não só como uma estética. Então, a Colibri está de parabéns, os seus fundadores, esse evento é um prazer estar aqui demais. Que legal. E entender, né, que o design, ele realmente ele apresenta momentos, não é? Então, quando você falou que você se formou lá atrás em desenho industrial, eu acho que essas outras graduações, que existem tantas hoje, ramificações e tal, elas nem existiam, né? Não. Desenho industrial. Não, e assim, desenho industrial, na época, era muito conhecida por ser um bracinho da engenharia. Né? Então, o desenho industrial era muito mais técnico, muito mais formal, e era um bracinho da engenharia. A sua evolução se deu quando, na passagem a virar um bracinho do marketing. Né? E quando o design vira um bracinho do marketing, ele começa a entender agora e estar mais próximo com o usuário. Só que no Brasil, né, a partir de 2004, 2005, o design começa a ganhar uma característica, um diálogo, um discurso, uma ferramenta própria, muito promovido por grandes escritórios e universidades dos Estados Unidos, falando sobre design thinking, falando sobre design de serviços. E aí o design ele começa a ter um papel único dentro da organização. Ele deixa de ser bracinhos das outras áreas e vira uma estratégia. Legal. Nossa, e você acompanhar tudo isso, né? Hoje o tema que você traz, que é aqui o papel da inovação na nova economia, é muito legal, né? A gente tem o privilégio. Eu vejo que as pessoas hoje se formam e, às vezes, elas pensam, nossa, eu estou pronta para o mercado. Mas a experiência de ter vindo, né? Trazendo tudo isso nesse momento que a inovação está cada vez mais rápida, como disse o seu Aquino, é muito legal conseguir acompanhar e continuar inovando, né? Vou deixar você à vontade para fazer sua palestra agora, para contar para a gente. Estou extremamente interessada no seu conteúdo, que vai ser de grande aprendizado, viu? Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Super obrigado a toda a equipe por esse convite. Estar participando de um momento tão importante. Né? Então, posso seguir? Pode ficar à vontade. Vou levantar. Eu vou pedir licença para você, para eu acompanhar melhor você aqui do cantinho. Obrigado. Bom, gente, sejam bem-vindos. Prazer estar aqui, seu Aquino, dona Márcia. Obrigado pela oportunidade, pelas palavras que vocês conduziram até agora. Quando naquele painel que se apresentou, é importante entender que inovação ela é uma ideia nova em ação.
né? Então, como é que eu coloco uma ideia que é nova, que é relevante, que é percebida, em ação? Como é que eu executo isso, né? E ali, nas palavras, tinha até uma palavra, né, que algumas pessoas não conhecem, mas é IASO, que é um exemplo de inovação, né? Uma empresa que começou lá atrás, trabalhando com som para eventos, e no meio da pandemia, entendeu o que é transformação digital, né? Bom, então, começando a palestra, aqui está um pouco da minha trajetória, né? Toda uma trajetória que começa lá atrás, como desenho industrial, que é o design de produto, e aí a minha evolução enquanto coordenador de cursos de MBA, como gerente de design da América Latina de marcas tão expressivas do mundo do home appliance, né, do eletrodoméstico, e aí depois toda uma carreira de empreendedor com projetos de cidades criativas, economia criativa, cultura de inovação. E hoje, com 2 empresas, que é o Criateja, que é de design de produto, embalagem e branding, mais a criadora de PME, que é uma empresa que a gente tem diversas atuações de todos os setores, acelerando o pequeno e médio empreendedor. Bom, e aí vamos lá, para quem quiser saber um pouquinho mais também, é só procurar aí por aceleradora de PME, Criateja, Estúdio Marcos Batista no Instagram, aí a aceleradora já tem um canal no YouTube. Sejam bem-vindos e vamos lá falar um pouco mais sobre inovação. E hoje é um grande dia, eu sou mentor do reality Batalha das Startups. Hoje é a grande final desse reality, então convido vocês a assistirem tanto no canal do YouTube, no Inova 360, como na Record News. Hoje, 22 horas e 45 minutos, é a grande final do Batalha das Startups. Bom, para começar, eu gostaria de apresentar de onde eu busco tanta aprendizagem, né? De onde eu busco tanta informação para transformar em conteúdo, para transformar em conhecimento e, quem sabe, ter sabedoria para levar tudo isso à frente. Eu tive a oportunidade, nos últimos 7 anos, viajar praticamente o Brasil inteiro, conhecer diversas cidades com palestras, com treinamento, com projetos. E essa cultura, esse entendimento do que são os setores, os pequenos negócios no Brasil, me fez entender as principais barreiras. Por que as empresas não crescem? Qual é esse principal incômodo, esse medo? E aí, hoje, eu vou trazer um pouco sobre o papel da inovação diante dessa nova economia. Bom, resumindo em uma frase e trazendo aí todo esse aprendizado que eu tive sobre micro e pequenos negócios, inclusive grandes empresas, eu traduzi todo ele em uma frase. E o que eu quero dizer aqui? Percebam do que a gente vai falar daqui para frente a partir dessa frase. A maioria das organizações e profissionais que enfraqueceram nos últimos anos, tá, eles não enfraqueceram e falharam por fazer as coisas. Ou seja, o que acontece com uma organização hoje, né? Quando a gente entende de que a maioria das empresas, nos últimos anos, elas não falharam só por fazer coisas erradas, mas, sobretudo, por fazer a mesma coisa certa durante muito tempo, é disso que a gente vai falar hoje, né? Sobre essa mentalidade de entender que a gente precisa mudar uma lógica dominante de fazer certo para fazer melhor, né? O certo, produzido há 10 anos atrás, não nos leva e não dá garantia daqui para frente. E aí, diante de todas essas andanças, conversando com profissionais de todos os setores e empreendedores, eu sempre perguntava se existia algo que incomodava ou preocupava ele. E o que ele me dizia? Olha só, na grande maioria, e quase que unânime, eles falavam o seguinte: olha, o que me incomoda e me preocupa é de como projetar uma ideia até a sua produção, de como atrair e conquistar mais clientes, de como vender e monetizar para gerar valor, e como entender o mercado para eu me posicionar hoje. Percebam, todas essas dores, todos esses incômodos, são coisas da qual ele procurava habilidades para conseguir o que ele queria. Depois, na sequência, eu sempre perguntava: ora, então o que você precisa para cumprir o seu objetivo e alcançar uma meta? Aí, unânime, a hora que eles me respondiam: se eu tivesse mais verba, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais estrutura, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais pessoas. O que eu estou querendo dizer aqui, até agora,
que o empreendedor ele se preocupa muito em buscar habilidades, e aí a gente tem que tomar um cuidado incrível, porque as habilidades elas caducam muito rapidamente. Tá? E uma outra coisa que ele falava é que de recursos. Então, percebam, ele busca por habilidades e precisa cada vez mais ter uma mentalidade para buscar essas habilidades e por recursos. E os recursos cada vez mais escassos. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente tem recursos escassos, eu preciso trabalhar a minha criatividade e a minha mentalidade de novo. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Mais do que habilidades e mais do que recursos, as pessoas precisam trabalhar a sua mentalidade para absorver tanta informação, a sua mentalidade para gerir um negócio criativamente, ou seja, tirar aquela mentalidade fixa. Né? A mentalidade fixa é quando eu coloco tudo ao acaso, é quando eu deixo tudo ao acaso e utilizo algo que deu errado como punição. Então é uma reclamação, e a reclamação faz a gente acreditar que nos defende. Bom, e aí a gente precisa ter uma mentalidade mais flexível. Uma mentalidade flexível é uma mentalidade plural, mais aberta. Dar a oportunidade e se permitir ao novo. Então, o que as empresas têm que trabalhar hoje como mentalidade, e o que eu estou aqui hoje para falar, é de que não existe nenhuma receita pronta. Não adianta falar, ó, segue essa receita que vai dar certo. O que a gente precisa é entender de como o nosso propósito, de como o nosso engajamento, de como a minha mentalidade me ajuda a construir o meu próprio horizonte. Né? Então, vamos entender aqui o seguinte. Por que eu estou falando tudo isso sobre transformações de mentalidade para inovação? Se a gente pegar ao longo de algumas eras, e começando lá da era rural, né, a tecnologia ela sempre foi um vetor importante para as mudanças de era, para a evolução. E essa tecnologia ela impacta diretamente na sociedade, em como as pessoas consomem, em como as pessoas buscam por alguma coisa. Então, perceba, essa evolução ela começa a mudar um conceito do rural, que era sobre escambo, depois vem para a indústria, começa a colocar a economia como posse, ou seja, eu entro na era da competitividade, só que aí eu produzo em demanda e preciso de pessoas consumindo em demanda. Né? Então, começa a entender o que era a economia do passado. A economia da posse, eu precisava comprar alguma coisa para gerar essa economia. E aí chega o primeiro iPhone e muda toda a forma com que a gente faz negócio. Tá? Porque ele traz uma interação agora do mundo físico com o digital. Pela primeira vez, ele entrega uma que a gente chama de acesso. E a era digital, a economia é proporcionada pelo acesso. E aí a gente começa a viver uma era pós-digital, ou seja, nos acostumamos com a era digital. E aí, qual que é o valor agora? Experiência. Mas aí está o grande problema das organizações, entender o que é experiência. Tá? Como assim entender o que é experiência? Experiência é um momento de felicidade. Experiência é um momento que o usuário quer, que ele não quer que acabe. Então, a experiência é o conceito de felicidade, entender expectativas versus realidade. Então, como eu trabalho essas expectativas perto da realidade, da autenticidade com que eu possa entregar? E aí vem o Covid-19 e avança, né? Traz um futuro que era para acontecer, acontecendo agora. Então, todo esse aprendizado nos leva a entender onde estão os valores. Os valores que antes estavam nos atributos racionais, o que eu quero dizer atributo racional? Eu tinha uma lata de óleo de motor, o que eu vendia, o seu motor, ou seja, o óleo gera melhor performance. Eu vendia lubrificagem. Então, lá atrás, o atributo racional era lubrificar, e era isso que eu vendia. Depois a gente vai avançando, benefício. Qual é o benefício agora? Agora seu motor tem melhor performance. Depois a gente avança, benefícios emocionais. Agora você tem tranquilidade na hora de viajar. E quando chega em valores emocionais, uma lata de óleo começa a vender segurança para a tua família. Então perceba como a gente vai saindo do tangível e a gente vai começando a vender o intangível, até chegar na era da experiência. Tá? Bom, o que significa tudo isso? A mudança da nossa mentalidade conforme esse gráfico, de uma linha linear para uma linha exponencial. O que eu quero dizer? Nosso jeito de pensar, a nossa sociedade agrícola, ela demorou 8.000 anos para preparar essa mentalidade para a era industrial. Na era industrial, que é o jeito industrial de gerenciar as coisas,
Tá? Nós ficamos 200 anos com essa mentalidade. E, no início da década de 90, a gente entra por uma revolução de serviços, e aí nós ficamos 30 anos com o jeito serviço de servir, de gerenciar. Percebam, e agora, recentemente, a gente muda de novo. Então, percebam, de 8 mil para 200 para 30. Quanto tempo agora vai durar essa nova mentalidade? Né? Então, o que a gente está falando aqui? De uma evolução, de um processo muito rápido, de mudança das coisas. E aí, qual é o grande problema? É o problema do nosso imaginário, que a gente ainda imagina o mundo, essa sobre economia, ainda na era industrial. A gente ainda não deu aquela mudança para entender como a transformação digital ela pode colaborar a esse imaginário de economia ainda da era industrial. Bom, as coisas vão ficar mais claras agora quando a gente entender que aquele mundo que a gente aprendeu, aquele mundo que a gente viveu, aquele mundo que a gente consumia, como se relacionava, como assistia um filme, ele faliu. Ou está falindo esse mundo, ele está caindo. E o impacto da transformação digital, que nada mais é que as tecnologias exponenciais que se cruzaram e saíram do laboratório, ou seja, Big Data, realidade aumentada, internet das coisas, a multimoeda, a indústria aditiva, a inteligência artificial, tudo isso saiu do laboratório, se conectou. E isso levou para a gente um novo mundo, um mundo exponencial, um mundo que surge. O que acontece quando a gente vive a coexistência dos dois mundos? Aquele mundo que eu não quero largar, porque foi aquele mundo que eu aprendi, aquele mundo que me levou ao sucesso, aquele mundo que me trouxe prosperidade, mas que está falindo, junto com o mundo que está surgindo, que traz medo, inseguranças, porque é isso, a gente está na coexistência de dois mundos. E quando a gente está na coexistência de dois mundos, a nossa mentalidade, a nossa organização também precisa mudar. Ora, por que mudar? Porque antes eu tinha uma mentalidade fixa, eu tinha uma hierarquia, eu tinha uma burocracia dentro da organização, e essa mudança de modelo, de organograma de uma instituição, ela tem que começar a ficar mais flexível, como apresento no gráfico. Tá? Então, ela tem que ficar mais flexível. Ela não pode mais seguir isso daqui. Isso daqui não trabalha em congruência com a nova economia, com a revolução informacional. Então, qual é o modelo de gestão hoje? Como é que eu trabalho com falta de previsibilidade? Como é que eu trabalho com erros de leitura? Como é que eu trabalho com dinâmica de mudança? Como eu trabalho no caos e confusão? Né? Então, o que acontece? Como se as empresas, né, como se não bastasse, as empresas já estavam aceleradas para a adaptação desse modelo exponencial. Aí chega o Covid-19 e traz uma crise, uma ruptura na maneira com que a gente faz as coisas. E acelera. Muitas das empresas que morreram agora já iam morrer fazendo a mesma coisa certa daqui uns 5 anos. Então, é sobre essa mentalidade que a gente vai falar. E toda vez que a gente tem um processo disruptivo, né, Covid, a transformação digital, o que acontece? É o ciclo do luto. É o ciclo do sofrimento. O que eu quero dizer isso? A primeira coisa, a gente leva um choque. Putz, um choque com essa transformação digital. Um choque com o Covid. Qual é a primeira coisa que as organizações e empreendedores fazem? Negam tudo isso. Negam. De que jeito? Esse Covid vai passar rápido, essa transformação digital não tem nada a ver. Nega. Só que depois vem a raiva, porque eu preciso mudar independente da minha vontade. Aí vem a raiva. E se eu continuar negando e ficar com raiva, eu entro em depressão. É o ciclo do luto. O que a gente precisa fazer? Passar por isso rápido. Porque todo mundo vai passar por negação, por raiva e por depressão. Só que aí é onde eu tenho que trabalhar a negociação. É ganhar tempo. O jeito que eu faço as coisas que podem ser adaptadas para que eu tenha aceitação de novo. Viver no modo seguro como eu vivia antes. Então, esse ciclo ele tem que ser muito rápido. E por que muito rápido? Né? Olha como o nosso mundo mudou. Alguns anos atrás, a gente vivia a economia da posse, onde o valor estava nas coisas. De repente, chega a internet. E a internet traz uma mudança onde os valores começam a estar no serviço. Depois vem o iPhone e traz um mundo que a gente chama o mundo do acesso. Um processo de digitalização e transformação digital. Agora,
Os valores estão no acesso, naquela experiência que eu dou acesso à pessoa, não mais na posse. E não é que as pessoas perderam o desejo do consumo. Elas apenas estão perdendo o desejo da posse. Elas querem viver uma experiência. Bom, e aí chega o Covid-19 e traz para a gente os valores em cima de uma causa. Falar de propósito, falar de causa, não é tão banalizado quanto acham que é. Pelo contrário, eu preciso entender que saímos do mundo das coisas para o mundo das causas. Como é que eu faço essa adaptação, essa ressignificação de tudo? Se no passado o meu briefing era desenvolver uma linha de produtos, eu trabalhava o substantivo. Com a evolução e a transformação digital, as empresas se adaptaram e agora o meu briefing não é mais o substantivo, é o verbo. Não é mais a casa, é o morar. Não é mais o carro, é o se locomover. Então perceba como muda essa configuração de entender projeto. E quando a gente chega na era das causas, o meu briefing é causa e propósito. É inspiração. É uma máquina de produzir valores. É colocar valores, propósito, antes de lucro. Esse é o momento que a gente vive. E olha só que engraçado. 2007, que a gente teve o primeiro iPhone, o impacto dessa transformação e uma crise financeira no mundo, olha o que aconteceu. Todos esses modelos de negócio que a gente utiliza no celular que nos dão acesso, surgiram. Imagina o que vai acontecer em 2022. Um monte de empresa incubada resolvendo um problema que você não resolve, uma necessidade que você não atende. E aí o que vai acontecer? Com isso, algumas dessas startups incubadas, ou empresas que trabalham um spin-off, uma startup participando da organização, ela pode resolver tudo isso. Bom, seguindo, quando a gente fala de evolução de propostas, olha que engraçado. Na década de 50 que a gente vendia a diferenciação. Não é novidade ser diferente hoje. Não é novidade. Depois, na década de 60, a gente começou a vender, já começar a trabalhar o emocional. É só ver Pepsi-Cola e Coca-Cola. Produtos iguais. Mas o que está por trás da venda emocional dessas coisas? Na década de 80, a gente começa a vender a organização, vide a Toyota. Né? Você tem agora todo um valor em cima de uma organização. Na década de 90, agora a gente começa a falar de proposta e valuation, marca, vide a Nike. E aí a gente chega em 2000, onde a gente começa a vender a tal da experiência. E hoje? Hoje é uma proposta de produzir valores. Por que produzir valores? Porque o nosso mecanismo de consumo também começa a mudar. A minha empresa precisa ter impacto econômico, ambiental, social e cultural. E qual é o significado disso para as pessoas? Ora, cada vez mais existe um consumo consciente. Será que eu preciso disso? Será que eu posso pagar por isso? Será que eu não estou querendo comprar para afirmar uma personalidade? Ou de onde veio para onde vai? Bom, em cima disso, olha o que os brasileiros responderam durante a pandemia para o Datafolha. Olha que importante. Vejam aí, das pesquisas realizadas, vocês vão lendo aí, quem está em casa, para entender o que eu quero falar agora. As coisas mais importantes que as pessoas falaram sobre empresas, elas colocam as empresas hoje com papel de governo. A empresa para resolver problemas que o governo não resolve. É só olhar essa porcentagem da pesquisa e o que eles estão esperando. Olha só, 97% esperam que as marcas solucionem problemas sociais. É o descrédito do governo, colocando um crédito em cima dos nossos empreendedores. Então, existe uma mudança de comportamento e valores. Né? É a valorização de um propósito. É a responsabilidade por trazer soluções que o governo não faz. E aí, o que eu preciso ficar atento? Naquilo que eu não vejo, na beleza que está oculta. A gente pouco valoriza uma coisa que as pessoas não percebem. E mais do que isso, é o processo de desmaterialização. É só olhar essa imagem que mostra como era um posto de trabalho e o que ele virou hoje. É um processo de desmaterialização. Ah, mas aí a estante, o rack, o painel, a cadeira vai acabar? Não. Não estou falando que vai acabar. Eu estou falando que dentro do processo da organização, muita coisa vai ser desmaterializada para eu ganhar escalabilidade, para eu ter velocidade. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando
de uma coisa que é muito simples e que o mundo está mostrando para a gente. Década de 80, olha quantos aparelhos e quantas coisas eu tinha. Todas essas coisas pararam no bolso, em um celular. Olha o tamanho da desmaterialização, mas aí eu quero fazer uma analogia com as pessoas. Tá? Por que com as pessoas? Porque é da mesma coisa que aconteceu, o que aconteceu com os objetos, pode acontecer com as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque as garantias que a gente tinha, elas estão acabando. A gente vive uma era de urgência. E o problema hoje não é o desemprego, é a completa inutilidade das pessoas. Que ela pode estar do lado esquerdo aí, onde a gente está vendo um monte de coisa que foram para o lixo, parando num celular. Bom, e aí, Alvin Toffler, um futurista, já falava o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão só aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender a aprender, aprender a desaprender para aprender a reaprender. Aprendizagem contínua. E o que é nova economia? Vamos perceber aí. A gente tem várias. A compartilhada, a da reputação, a da multimoeda, a circular, a criativa. Ora, então o mundo não é só do imaginário industrial que construíram na gente. Eu estou falando de uma coisa que é o seguinte. Há 15 anos atrás, eu comprei uma TV e eu queria instalar na parede do meu quarto. Sexta-feira, comprei a TV, cheguei em casa, olhei e falei, caramba, preciso fazer 4 furos. Qual é a mentalidade da era industrial, da posse? Acordar no sábado de manhã e ir comprar uma furadeira Skill da Bosch para fazer 4 furos. Para fazer 4 furos. Essa furadeira tem um ciclo de vida de 1000 minutos de uso. Eu utilizei 15 em 15 anos. A conta não bate. E é aí onde as empresas têm que começar a estudar de que existe uma economia compartilhada que começa a compartilhar e dar acesso. Onde eu moro hoje, a gente já tem acesso a um monte de coisas, ferramentas, e no caso eu não preciso mais comprar uma furadeira. Então, o nosso comportamento, a nossa consciência de não ter mais coisas, junto com as tecnologias, nos levam a novos modelos de negócio. Quais novos modelos de negócio? Mercado de redistribuição. Né? Antes eu comprava isso daqui e quando dava um problema ia para o lixo. Hoje a gente tem empresas trabalhando os R's, aumentando o ciclo de vida de um produto. A gente tem o estilo de vida cooperativo. Eu compartilho ideia, dinheiro, espaço. Eu tenho o mundo de se aproveitar de coisas que estão ociosas, vídeo, Airbnb, Uber. Ou seja, existem novos modelos de negócio. E tudo isso que eu falei agora está aqui nesse painel. Olha como a gente reinventa a forma de se relacionar com os nossos usuários. Daqui a um ano, esse painel vai ser diferente. Né? Vai ser diferente porque de um lado vai estar o LinkedIn, do lado vai ter outro. De um lado vai ter o e-mail, do lado vai ter outro. De um lado vai ter o Spotify, do lado vai ter um outro. Então é aprendizagem contínua. Então será que é o fim dessas organizações que são resistentes às mudanças? Né? E as mudanças, elas começam no próprio ser humano. Não é na tecnologia. É no ser humano. Por quê? A sua empresa, ela vai ser reconhecida pelo tamanho dos problemas que você resolve. Não é do que você entrega. Da experiência que você proporciona. Das transformações que vocês provocam. Mais do que isso. É só olhar a pesquisa. Das esperanças que vocês recuperam. A Colibri, ela recupera uma série de esperanças para as pessoas que querem ter uma casa montada. Um produto que cabe no bolso dele. Mas um produto que tem qualidade, que tem design, que traz conveniência. Então, olha como é importante e o que muda na nossa vida. Né? E aí, será que eu estou preparado para tudo isso? Para esse novo momento de consumo, para novos modelos de negócio, para uma liderança que é ressignificada, para um processo de adaptação, para um mundo vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo que entrou em erupção? Será que eu estou preparado para tudo isso? Ora, existe uma metamorfose. Tudo que está aqui, esse título é de um livro que está saindo meu pela Alta Books agora, no final de abril. Mas olha o que muda. Muda o papel da organização, entender o que é velha economia e nova economia. Muda o papel da comunicação, o papel da gestão, o papel da aprendizagem, o papel do comportamento, o papel do consumo, o papel do valor, da tecnologia do processo.
Eu vou dar exemplo de um. Antes as empresas tinham muito planejamento, hoje elas precisam de experimentação. Experimentação. Planejamento é demorado, planejamento é burocrático. Não que não precisa, mas eu preciso ter o processo de experimentação. Ideia para ser experimentada, não planejada. Existe um passo antes, que é entender todo esse processo da nova economia. E aí o que é isso? Olha como muda. Olha o nosso imaginário se não está no pensamento linear da linha de montagem. Tá? O que é linha de montagem? Eu tenho um monte de pecinha aqui, ela passa por um processo linear, onde ela é segmentada, cada qual com a sua especialidade faz uma coisa, e essa coisa é unidisciplinar, por quê? É uma única especialidade, um único departamento, e no final eu tenho algo previsível. Eu tenho um monte de pecinhas, e no final sai uma cadeira. Eu tenho um monte de disciplina, e no final sai um diploma. Eu estou falando que a gente precisa analisar esse pensamento que funciona, que é o linear, só que é da era industrial. Como é que eu posso me adaptar? Ora, se eu continuar com o pensamento linear, é complicado. Muita gente me pergunta, Marcos, como é que eu não perco o emprego para um robô? É simples, é só você não ser um robô. A gente precisa voltar às nossas competências humanas. E aí o que a gente tem do pensamento exponencial? Ele é totalmente diferente do pensamento linear. Por quê? Porque não é um monte de pecinha. São problemas e necessidades. Não é tudo segmentado e unidisciplinar. Não, são conectados e multidisciplinares. O grande problema está nessa barriga aqui, ó. Porque as empresas vivem o momento da urgência, da sobrevivência, garantir medidas para continuar vivendo. Então eu preciso, de alguma maneira, fazer parcerias para que eu tenha tempo para essa barriga que está aparecendo aí embaixo. Que é o tempo de 10 experimenta e 10 experimenta até chegar onde? Até chegar no meu mínimo produto viável, MVP. Aquele produto que atende a principal necessidade e resolve o principal problema. A partir desse momento, eu tenho um modelo de negócio que é imprevisível, porque ele atende demandas reprimidas. Tá? Então, o que a gente está falando de toda essa mudança? Existe a empresa tradicional, que cresceu, que tem história, que conhece o mercado, que tem processo, que tem cliente, que tem sistema. Mas com o que eu tenho que aprender também? Com quem nasce sem ter nada disso. A startup, quando nasce, não tem história, não tem cliente, não tem processo, não tem sistema. Tudo é novo. Como é que uma pode aprender com a outra? Como é que eu inverto o processo e não primeiro planejo o produto para entender problema e chegar nas pessoas? Contrário. Hoje, ou entendo as pessoas, ou eu vou morrer. São pessoas, problemas, produto, experimenta, tá? Bom, e aí assim, durante a pandemia, muito se fala sobre novo normal. Novo normal, para mim, é só uma pauta editorial para fazer com que as pessoas repitam isso. Porque o que o mundo mais quer, o que os governos mais querem, é a normalidade. Óbvio que é a normalidade, tá? Mas para mim isso não deixa de ser uma pauta editorial. Por que não? Gente, vamos pensar o seguinte. Falar de normalidade traz um certo preconceito. Imagina se eu chegasse aqui e falasse que a Colibri é uma empresa normal. Cara, o que é normal? Né? Vamos entender isso. Ó. Antigo normal. Será que o antigo normal cabe nesse mundo que surge? Não. O que é o novo normal? Será que tudo que está acontecendo é o tal do novo normal? Não, gente. A gente precisa entender o que é natural. Não o que é normal. Natural. Por quê? Porque quando a gente vendia a normalidade, era de um mundo com previsões, menos conectado. E aí eu chamava isso de normalidade, e eu vendia a normalidade. Quando você entra no mundo, que sua rotina foi confiscada, sua vida virou do avesso, a sua volatilidade escancarada, uma ilusão de comando, são experimentações. Tá? Então é um pouco dessa mudança que eu tenho que entender, porque lá atrás, o nosso comportamento era estudado pela curva de Gauss, ou seja, nessa parte maior zona aqui, ó, era o normal, e era bonito ser normal. Né? Eu estava aqui, dentro do normal, da maioria, e as pontas eram a normalidade. Só que essas mudanças de era estão achatando essa curva de Gauss. Não existe mais essa tal normalidade. Por quê? Porque o nosso cliente, que a gente acha que entende muito, ele está com seu comportamento
entre uma dualidade entre opostos. Tá? Ora é o físico, ora o digital, ora o pequeno, ora o grande, ora continuar, ora iniciar. É uma dualidade entre opostos. E o que é isso, essa dualidade entre opostos? Traz um despertar. As empresas precisam se despertar e entender. Olha só, eu tenho vários mecanismos de inovação. Eu tenho inovação de produto e serviço, eu tenho inovação de processo, eu tenho inovação de tecnologia, inovação organizacional, um monte de coisa. Inovação de tudo, ok? Cara, a primeira inovação é a inovação de significado. O mundo já está cheio de coisas, produtos e serviços, mas qual tem significado para as pessoas? Qual é relevante? Qual é percebido? Eu preciso trabalhar o significado. Eu preciso trabalhar a competência humana. Mais do que especialistas, eu também preciso ter generalistas. Eu preciso ter pessoas que tenham capacidade de criar, capacidade moral e ética para tomar decisão, capacidade de experimentar, capacidade de facilitar a aprendizagem, capacidade de colaboração e capacidade de diálogo. Tá? Então essas competências são ressignificadas e tudo se ressignificou. Olha eu matando aula em 1990. Mentira, em 90 eu já estava na faculdade. Mas olha como eu matava a aula, pulava o muro. Olha como minha filha mata a aula. Olha como mudou. Aí eu chego lá e falo, Laura, você está na cama assistindo aula? Tô. Mas por que sua câmera nesse seu fone está desligado? Sabe? E, de fato, de vez em quando ela está matando aula mesmo. Agora, uma coisa muito importante em cima do que o seu Aquino e a dona Márcia falaram aqui. Propósito. Causa. Como é que eu acho um propósito? Como é que eu tenho uma causa? Vamos experimentar fazer uma coisa aí? Olha só. Primeira coisa. Qual é a minha causa? O que me incomoda profundamente e que alternativa eu dou para essa pessoa? Mais do que isso. Como a vida dessa pessoa é alterada pelo meu conselho, pelo meu produto, pelo meu serviço. Eu estou chegando perto de uma causa. Outra coisa, quais são as minhas regras? O que eu topo fazer e o que eu não topo fazer de jeito nenhum. E como eu explico isso para o meu cliente. Depois, quais são as minhas armas, meus aliados, meus embaixadores? Que meios eu me proponho a utilizar? Tudo isso me leva a entender a minha essência. Gente, como ser referência se eu não for 100% da minha essência? Essência é o negócio que você consegue fazer mais relevante que a maioria. A minha essência. E não é ser o melhor. Ser o melhor é babaquice. Ser o melhor traz frustração. Eu preciso ser melhor que ontem. Eu preciso dar o meu melhor. E quando eu entendo a minha essência com o que o mundo precisa, que é a necessidade, e pagam por isso, é relevante, eu tenho o meu valor. Tá? Então, olha como é importante colocar propósito no centro da estratégia de uma empresa. Ora, primeira coisa é entender que propósito é engajar as pessoas para que elas se interessem pelos problemas dos seus clientes. Quando você se interessa pelo problema dos seus clientes, naturalmente eles vão se interessar por você. Simples. Então, o propósito começa de um entendimento disso. Depois precisa de engajamento de pessoas. As pessoas precisam saber para que serve o que está fazendo. Onde está o final? Sabe por quê? Porque são as pessoas que são fio condutores do teu propósito. E depois entender o que é inovação. Inovação começa por pessoas. Inovação é a tangibilização de um propósito por pessoas para que seja relevante e percebido pelas pessoas. E depois não tem jeito, eu preciso da tecnologia. Tecnologia é a ferramenta que vai levar meu propósito materializado para mais pessoas. E o último é onde muita empresa peca, comunicação. Como é que você conta para o seu cliente como você pode ajudá-lo? Tá? Então, o processo de inovação é isso. É do propósito à comunicação para que entenda de fato algo que é relevante para o seu cliente. E aí o propósito, né? Tem muita empresa que tem lá sua missão, visão e valor e que copia filosofia, coisas bonitas. Mas se as pessoas não entenderam o que está escrito ali, não é propósito. Como é que você descreve seu negócio? Como é que você indica onde você quer estar? Como é que você descreve a sua cultura? Propósito. Encontre o seu porquê. Atualize o seu sistema. Amplie sua visão. Seja uma máquina de produzir valores mesmo para quem não compra de você.
mesmo para quem não compra de você. Eu não tenho Apple e sou embaixador da Apple. Entendam como é importante tudo isso. Bom, aqui eu quero mostrar um gráfico que eu peguei de vários estudos de filosofia, de pessoas que falam sobre filosofia, sobre propósito, né? E eu entendi o seguinte: propósito está muito ligado ao amor. Ao amor. O que é isso? Eu quero iniciar uma cultura de inovação dentro da organização. Primeira coisa, desativa a queixa. Desativa o botão da queixa. E entenda o que te move. O que me move dentro da Colibri. O que move eu como palestrante. O que move eu como profissional de inovação. Eu quero produzir riquezas. Mas por onde? Pela ilusão ou pelo sonho? Eu posso falar disso. Eu vivi muito tempo da minha vida em uma ilusão. Sabe o que é ilusão? É o jeito mais fácil. Ilusão é quando eu sou preso a alguma coisa que o outro tem. Ilusão é quando eu quero ser o melhor. Isso traz frustração. Isso traz a desilusão. Você utiliza um sucesso mensurado por fatores externos. Quando eu olho para o sonho, para o meu propósito, e faço isso com muito amor, com disciplina, quando eu entendo que eu sou o próprio herdeiro das minhas ações, que eu busco um lado, inclusive, da espiritualidade, aí sim, eu estou mensurando o meu sucesso por fatores internos. Eu estou buscando com muito amor esse propósito. Então, o que eu quero? Eu quero entender que radar é esse, que é movido pelo que eu faço, para que eu tenha mais humanidade. Porque eu não tenho medo do que a tecnologia pode fazer por a gente. Eu tenho medo do que a humanidade pode fazer quando perde a sua humanidade. Né? Então, a prosperidade ela depende do amor. O significado de propósito está intrinsecamente ligado ao amor. Por quê? Olha que engraçado e como é super pertinente nos dias de hoje. Platão diz que amor está totalmente ligado ao desejo pela falta. O que o mundo do consumo faz hoje? Faz com que você deseje a falta. Ora, e eu tenho que fazer isso? Tenho. Só que além de ter esse amor segundo Platão, eu preciso ter o amor segundo Aristóteles, que é a alegria, a felicidade pela conquista. Aquilo agora é relevante. Eu busco aquilo que me falta, mas aquilo que eu tenho agora é relevante para mim, me traz alegria. Então isso faz parte do mundo dos negócios. Só que o entendimento, existe mais um sobre amor. E esse entendimento é de Jesus Cristo, que ele fala que amor é amor ao próximo. A compaixão. O que é mais importante hoje para a minha organização? É que as pessoas tenham dívidas de gratidão por mim. Isso é o maior valor de uma empresa. Que os colaboradores, que os fornecedores, que os nossos consumidores tenham dívidas de gratidão por mim. Né? E aí, eu preciso entender que futuro eu trabalho. Se eu trabalho no futuro convencional, que é o possível, o evidente, que eu trabalho para atender uma demanda, e aí eu adapto o meu produto, é incremental, ou se eu tenho um departamento na minha empresa que também trabalha o campo estratégico do futuro provável e desejável. Futuro provável talvez aconteça. Eu trabalho amanhã, eu altero demanda. O futuro desejável é mais especulativo, mas eu preciso criar esse futuro desejável também. Né? E aí, para isso eu preciso entender quais são os meus valores. Olha, quais são os meus valores? Porque um produto não é só o produto que eu estou vendo. O produto aqui tem elementos de valores emocionais, funcionais, de mudança de vida e impacto social. O que eu estou querendo dizer? Será que as pessoas percebem que naquele meu produto eu reduzo o esforço? Eu simplifico? Eu ganho tempo? Se as pessoas não entenderem esses elementos de valores, elas não pagam por isso. Sabe quando alguém chega e fala para você, isso que você está me vendendo é caro? Na verdade, ela está querendo dizer, eu não vejo valor no que você está me oferecendo. Por quê? Eu comunico errado. Porque o móvel pode trazer valor terapêutico. O móvel pode reduzir a ansiedade. O móvel pode economizar tempo, simplificar, reduzir riscos. Será que eu vendo isso? Então, é importante a gente entender como a gente chega a ter a percepção das pessoas, a posição competitiva e a precificação por elementos de valores. Bom, e aí assim, qual é a conexão que eu tenho com o meu usuário? Em todo momento.
no reconhecimento que é a necessidade de uma coisa, na solicitação, que é a identificação dessa coisa, ou na resposta, que é a vivência da entrega. Será que a minha empresa entende que hoje eu não posso ser mais aquela empresa que compre o que eu tenho? Ó, você sabe onde eu estou, o que eu faço. Se quiser, compre o que eu tenho. Não. Essa empresa vai morrer. O que eu preciso entender é se eu tenho resposta ao desejo das pessoas. O que ela quer? Velocidade, flexibilidade, execução precisa. Se eu tenho uma empresa que entrega um serviço, um produto, que oferta com curadoria. Essa empresa oferece opções personalizadas. Ela tem um envolvimento ativo com o cliente. Ou eu tenho também uma empresa que é um coach comportamental. Ela lembra as pessoas das necessidades que ela precisa. Eu ajudo ele a chegar no objetivo dele. E até uma que tem resposta automática a tudo isso. Bom, aí, só para falar com mais calma sobre o que eu acho de inovação, né? Sobre todo o aprendizado que eu tive em vida. E esse aprendizado em vida é o que mudou a minha mentalidade para entender como inserir cultura de inovação dentro das organizações. Primeiro que, para mim, inovação é a arte de viver. Né? Porque a nossa vida, né, a vida por si só, ela é desprovida de sentido. Quem dá sentido a ela somos nós. O ato de viver já é um sentido. Então, se eu tenho uma organização e quero implantar uma cultura, eu preciso trabalhar a mentalidade. E o que eu aprendi com tudo isso? Primeira coisa, eu entendi que uma organização precisa trabalhar a positividade. Ora, o que é a tal da positividade? Eu chegava em casa um tempo atrás e as 3 primeiras palavras que eu falava era reclamação de alguma coisa. Ponto negativo. Porque o ser humano ele adora falar do negativo. Ele chega em casa e fala do negativo, ele chega no trabalho e fala do negativo. A primeira mudança de mentalidade é ser positivo. Liste coisas positivas do seu dia e chega na sua casa e fala do que aconteceu positivo. O negativo é um ciclo, ele vai contaminando. E aí, essa contaminação chega na confiança. E a dona Márcia falou aqui. Confiança, a gente está na era da reputação, na era da confiança. Não basta ser diferente, eu preciso ser desejado. E a confiança é o entendimento do que é empatia. Empatia não é a arte de conhecer as pessoas. Empatia é a arte de entender que o outro é o outro. Você nunca vai se colocar no lugar do outro. Você precisa entender que o outro é o outro. E que o custo da desconfiança é muito caro. É por isso que eu preciso trabalhar a responsabilidade, os meus exemplos, uma liderança. Uma outra coisa que eu aprendi, foco e energia onde eu tenho controle. Por que isso? Porque durante muito tempo eu gastava foco e energia onde eu não tinha controle. Onde eu não tenho, eu terceirizo. Eu tenho que gerir meu tempo. Foco e energia, autoconhecimento. Uma outra coisa que eu aprendi é ter uma mente flexível. É fazer diferente. Eu comecei a me perguntar sobre quanto tempo qual a última vez que eu fiz uma coisa diferente. Eu preciso ter dentro da organização mecanismos que façam as pessoas pensarem diferente também. Se propor a fazer algo diferente, uma mente flexível. Uma outra coisa que eu aprendi chama-se compromisso. Vontade. O que eu quero dizer com compromisso, com vontade? Olha o que um primeiro-ministro da Inglaterra falou uma vez. Uma sociedade só terá chance nesse mundo quando tiver a mesma audácia que os corruptos. Por que 10 corruptos comandam uma nação? Por que a máfia comanda uma comunidade local? Por que o PCC comanda uma favela? Porque tem audácia. Porque tem compromisso com aquela coisa errada, mas tem compromisso. Agora nós, homens de bens, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Lei do menor esforço. Por que lei do menor esforço? Porque eu me sinto à vontade com o que está bem para mim. Enquanto a gente for assim, o mundo vai ser dos corruptos, porque tem mais audácia, tem mais compromisso. Tem mais compromisso com tudo. Outra coisa, eu aprendi que a gente precisa ter equilíbrio. O que é equilíbrio? A gente precisa de um centro. Quando acontece alguma coisa, eu preciso buscar por esse equilíbrio. Que seja Deus,
que seja Buda, que seja espírito, que seja luz, que seja mãe, que seja pai. Eu preciso de alguém que me conforte, um centro, um lugar que quando eu precise, eu entendo a diferença de ilusão e realidade. Tá? E aí, uma outra coisa que eu aprendi sobre generosidade. Gente, o nosso tamanho em vida é o nosso tamanho da nossa generosidade. É entender que a generosidade é um elemento de valor grande, que traz essas dívidas de gratidão. E o último processo de inovação que eu aprendi, vejam, tá? Eu já fiz centenas de processos de inovação em organizações, de pequenos a multinacionais. Foram vários projetos. Tá? E olhe o que eu entendo sobre inovação. É sobre ser humano. Inovação é a positividade, a confiança, é o foco, a energia, é a mente flexível, é o equilíbrio, é o compromisso, é a generosidade. Esse é o processo de inovação. Mais do que isso, é entender que nós, empreendedores, e nós, pessoas, a gente convive com 3 coisas: vida, tempo e morte. Quem já assistiu aqui Beleza Oculta vai entender o que eu estou falando. Tem 2 coisas que a gente não controla: tempo e morte. Morte é a única certeza que a gente tem. Tempo, a gente não consegue parar. E a maior tragédia da vida não é a morte, é o tempo. Porque a gente não tem, gostaria de voltar no tempo para resolver tudo que a gente tinha para resolver para estar bem. Então o maior problema aí não é a morte, é o tempo. Agora, a única coisa que a gente controla é o que a gente faz em vida. É o amor que a gente coloca. Então, por que não controlar? Por que não colocar foco e energia no amor, na vida? Para que esse tempo seja favorável a uma despedida. Porque esse corpo aqui que está aqui só foi emprestado. Como é que eu vou conduzir ele? Como é que eu vou conduzir para esse processo de inovação? Então, quando eu olho para tudo isso, o que eu vejo aí? Eu vejo o seguinte: imagina chegar no final da vida de um projeto, chegar no final de uma organização. O que é o mais triste de tudo? É quando você chega no final de alguma coisa e perceber que você só reclamou, só gerou desconfiança, só gastou tempo e energia onde não tinha controle, que ficou esperando a vontade antes de fazer alguma coisa, que nunca foi capaz de fazer nada diferente e que achou que ia viver para sempre. Tá? Esse é o grande problema. Tá? Primeiro, inovação começa por um entendimento de pessoas, cultura. E aí, pensa só, quantas pessoas tem por você dívidas de gratidão? Lista aí, essa semana, esse mês, último ano. O que eu fiz na pandemia? Na pandemia, eu produzi valores mesmo para quem não compra de mim. Na pandemia, eu liguei para todos os meus clientes e perguntei quais eram as principais dores para a gente tentar resolver junto. Porque depois que isso passar, ele vai lembrar. Ele vai lembrar do que eu fiz por ele. Então é ser uma máquina de produzir valores. É entender que a gente saiu do mundo das coisas para o mundo das causas. É entender a causa. Está na hora da gente refletir o que a gente vai projetar e construir daqui para frente. Né? Então, olha só. O que é importante para a gente entender a nossa missão? Faz o seguinte. Coloca o pé no chão, fecha os olhos e respira. Pensa o mundo daqui 20 anos. Pensa ele. Tá? Quando você pensar esse mundo, que cenário você vê? Que marca você deixou? E qual foi o seu legado? Pensa nesse cenário, 20 anos para frente. E volta, retorna, responde. O que você pode fazer por esse futuro agora? Como você gostaria de ser lembrado por aqueles que irão nascer? E qual o sentido da vida por você? Tá? Então, para você. Então, o importante aqui, e isso, para mim, essa frase trouxe uma puta reflexão do que é tudo, do que é negócio, do que é vida, do que sou eu. Olha que importante. Uma vez perguntaram para Michelangelo como ele tinha esculpido Moisés tão perfeito. Olha o que ele respondeu. É muito simples, basta retirar da pedra tudo que não é Moisés. Será que eu faço isso comigo? Né? Ou será que eu ainda estou naquela história de Platão, que ele fala da caverna de Platão, onde eu só consigo ver a minha imagem que é projetada na pedra?
Será que eu não consigo sair de lá e entender que eu tenho que tirar de mim o que não sou eu? Não adianta eu ficar preso ao que o outro tem. O que adianta é entender a minha essência. Eu sei que eu corri um pouco demais aí, mas depois eu acho que tem algumas perguntinhas, um bate-papo. Para quem quiser conhecer melhor, tem aí o criateja.com.br, que é uma empresa que eu tenho, design, branding, produto, consultoria. E tem aí também a aceleradora de PME, que é um modo objetivo e simples de como a gente entende as barreiras que não deixam os empreendedores crescerem. E a gente já tem parcerias aí com diversos Sebrais, federações, sindicatos, associações. E aqui está um pouco dos meus contatos, para quem quiser entrar em contato. E não percam hoje a grande final do Batalha das Startups. E é isso, gente. Eu gostaria, muito obrigado aí por todo mundo, por acreditar de eu estar aqui tentando... E uma coisa. Tudo que eu falei sobre propósito, só uma última palavra. Sabe quando eu entendi o que é propósito? Simples, foi um dia que depois de eu ter tudo na vida, depois de eu ter conquistado tudo, ter sido gerente de multinacional, de ter tido uma série de coisas, de ganhar 24 prêmios, de coordenar cursos de MBA, eu perdi tudo. Sabe por que eu perdi tudo? Primeiro, que eu não sabia empreender. Segundo, que eu não sabia o que era propósito. Depois de passar uma semana chorando porque eu tinha perdido tudo, e a perda ela é dolorida, eu fui buscar um propósito. Eu parei um dia e fiquei perguntando, gente, o que falta na minha vida? Será que eu enganei todo mundo até agora? Pô, não é possível que eu tenha enganado todo mundo até agora com um monte de coisa relevante que eu fiz. Cara, eu escrevi num papel que eu tenho até hoje. E eu precisava sair daquela situação. E eu fui em busca de um propósito. Horas, o que demais eu tinha ali para entender o que era amor e propósito? Minhas filhas. Aí eu olhei, e na época eu tinha uma, Laura, que tem 15 anos, eu tenho a Júlia de 8. Aí eu escrevi no papel, cara, daqui para frente, eu quero que o dia que eu estiver perto do meu final, a minha filha olhe para mim e fala, pai, você foi o cara mais fantástico que eu conheci na minha vida. Naquele momento, aí que eu falo de morte e tempo, eu queria voltar para ser exatamente essa pessoa. E a partir desse momento eu construí meu propósito, as coisas viraram um pouco de espiritualidade, de entender efetivamente, dar sentido à vida, e entender que inovação é feito por pessoas, e inovação é o entendimento de como a gente pode produzir valores aqui nessa vida. É isso, gente. Nossa, muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado, Colibri, por esse momento de estar aqui, e agradeço. Obrigado. Salva de palmas, pessoal! Que pena que eu não posso te abraçar. Cara, mas a sua palestra me tocou. Vamos sentar mais uns minutinhos aqui em vários momentos. Que a gente tenha a audácia de acreditar e que os bons tenham mais audácia que os maus, né? Poxa, foi fantástica. Que legal, Marcos, poder te ouvir. Então você vê que a inovação ela vai muito além do que quando a gente pensa em móveis, né? Numa quina, numa estante, numa altura. E isso a gente traz muito para a vida. Uma coisa que você me falou, antes de abrir aqui as perguntas, gente, vocês podem mandar suas perguntas, nós vamos responder algumas aqui. Uma das coisas que você me falou é sobre o propósito do que a gente quer ser. Quando você sabe, né, ou quando alguém te lembra da expectativa que o seu filho tem em você, que sua esposa, que seu marido tem em você, te lembra do que tem valor de verdade. E como é difícil não controlar o tempo, não é, Marcos? Ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Agora a gente gostaria talvez até de acelerar um pouquinho esse tempo, né? Para chegar em tempos melhores. Que legal. Vamos lá, posso fazer algumas perguntas para você? Vontade. Então vamos lá, gente. A gente está encerrando agora aqui o nosso momento, né? Da Colibri Tá On de manhã. A gente vai voltar às 14 horas, mas antes a gente vai fazer algumas perguntas aqui com o Marcos, tá bom? Vamos lá. Ó, a Graziele perguntou o seguinte: Marcos, inovar é preciso, mas sabemos que as empresas cada vez mais estão trabalhando com escassez de recursos. Como inovar nesse cenário? Boa pergunta, né? Todo mundo espera uma receita do que é inovar, né? Inovar é um processo. Inovar é você trabalhar a cultura. E é entender que exatamente que recursos e habilidades caducando cada vez mais rápido e recursos cada vez mais escassos. Bom, é o sentido de preparar minha mentalidade para a seguinte coisa. Tecnologia é cara e para poucos, criatividade é barato para todo mundo. Segundo, vou montar uma equipe, contrate caráter, treine habilidades.
Tá? Então, o processo de inovação nessa escassez é o entendimento de usar o seu potencial humano melhor que você tem, a sua intuição e a sua criatividade. Eu já vi empresas inovando sem ter nada, mas entendendo que sozinho ele não faz nada. A gente está no mundo de compartilhar. A gente só consegue ser ágil se a gente tiver pessoas trabalhando em comunidade com você. Se você trabalhar sozinho, se você achar que inovação é para poucos e ligado só à tecnologia, aí realmente é um processo dolorido. Que legal. E talvez a escassez ela possa ser um aliado da inovação. Porque é no momento em que você tem que fazer diferente, e aí você usa o que parece que é de graça, e é de graça a criatividade, enfim, é que você consegue inovar, né? Que legal. Vamos para mais uma pergunta, Marcos? Vamos lá. A Júlia perguntou, como você vê o futuro das empresas que ainda trabalham de uma forma linear e não buscam inovar? É assim, morrer. Curto. Porque assim, a gente está... Aqueles gráficos que eu mostrei, eles vão mostrando a velocidade de transformação. Né? Há 45 anos atrás, eu dobrava de conhecimento em 40 anos. Então, tudo que eu aprendia, eu tinha 40 anos para utilizar. Né? Em 2010, todo ser humano já teve a capacidade de dobrar de conhecimento em um ano. Hoje, a gente tem a capacidade de dobrar de conhecimento em um dia. Então, percebam de que, quando a gente olha para toda essa mudança, a gente tem que entender como a gente cria um networking para se apropriar de informações relevantes e construir algo. Sozinho, muitas empresas vão morrer. Você concorda comigo? Agora foi a Mari Bernini que mandou essa pergunta. Brincadeira minha. Você falando sobre essa questão de inovação. Você acha hoje, para uma empresa, vamos supor que você tem uma empresa do que for, quais são os concorrentes que podem assustar mais? Os mais antigos de mercado ou os mais novos? Com certeza, quem está incubado que você não vê. O inimigo que você vê não é inimigo. Agora, aquele cara que está incubado, sendo acelerado, resolvendo um problema que você não resolve, atendendo uma necessidade que você não atende, esse é o seu principal concorrente. Né? E a concorrência hoje não é igual à concorrência de 30 anos atrás. A concorrência hoje, você vê aí a concorrência, tem concorrente Tesla, Fiat, Google e Microsoft. Sabe, hoje a concorrência não é mais aquela concorrência da mesma especialização de que você. Né? Então, nesse mundo hoje, é por isso que eu falo de causa, propósito, essência. Esquece os outros. Os outros são interessantes para você fazer analogia, para você estudar. Agora, não adianta eu querer ser o outro, porque o que vai trazer as pessoas para perto da gente é a autenticidade daqui para frente. Então, a inovação, o modelo de negócio, está em cima de entender a felicidade, expectativa versus realidade. Então, assim, eu falo que, cara, assim, se existisse uma receita, né, olha o que eu fiz na minha vida. Eu sempre fui um produtor de conteúdo, um cara de projeto, um cara de execução. Depois comecei a aprender a escrever, falar, tangibilizar o que eu queria. Mas eu sempre fui péssimo de ganhar dinheiro. Péssimo. Ora, o que eu fiz? Hoje, na minha sociedade, tem um cara que sabe ganhar dinheiro. Então, sabe aquilo que eu falei? Foque energia naquilo que você tem controle. O que eu não tenho, terceirizo. Então, é um pouco disso. Ninguém é capaz de ter todas as habilidades, né? Mas formando uma equipe com pessoas com habilidades diferentes, fica mais fácil, né? Que legal. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Caio. O Caio perguntou o seguinte, Marcos, dentro dos elementos de valores, qual você considera o de maior relevância? A maior parte deles, todos eles, desde o funcional ao impacto na tua vida, eles são super importantes. É óbvio que quanto mais você vai subindo emocional, transformação, impacto de vida, mais tem a ver com você. Mais personalizado fica para você. Né? No entanto, isso tem um grau de valor muito grande. Mas o que eu preciso é entender que a nossa vida ela é movida por diversos elementos de valores. Então, aqui é pegar um elemento de valor que eu entendo que é prioridade para aquela persona que eu quero atingir e colocar esse elemento de valor como prioridade. Vou dar um exemplo.
Todo mundo tem mochila, certo? E eu aposto com quem tiver aqui que me fala assim, a minha mochila tem 43 atributos. Deu o número exato de atributos que uma mochila tem. Ninguém vai saber responder. Por que a gente não sabe responder? Porque é uma empresa que faz produto do produto. O dia que aparecer alguém, uma startup, que trabalhe não mais a mochila, mas o verbo, ele vai trabalhar aquilo que é relevante para aquela persona. E aí você tem elementos de valores que são prioridades para aquela persona. E aí você tem uma redução de custo e tem a aceleração daquilo que é importante para a pessoa. O que é mais assertivo naquele produto para aquele público, né? Que legal. Posso fazer a última pergunta, Pode, Marcos? claro. Que legal. Ó, a Kelly Costa mandou aqui, ó. Qual foi a maior mudança de hábito do consumidor nesse cenário de pandemia? Olha, Kelly, boa pergunta. Olha só, não, mas a Kelly é uma conhecida. Ah, é? Você combinou com a Kelly? Não, eu não combinei e a pergunta dela foi difícil. Ela quer me colocar em uma situação. Tentando. Mas Vamos dar 5 volta minutos. a pergunta de novo, porque eu li Kelly Costa e li a pergunta. Ah, tá. Os hábitos do consumidor nesse cenário. É assim, quando a gente pega o número de pesquisas, o número maior de pesquisas feito no Google e no YouTube, a gente vai perceber que a maioria das pessoas buscaram por aprendizagem de coisas da casa, do bem-estar. É só procurar os maiores números de pesquisas feitas no YouTube, o que eles assistiram, o que eles quiseram perguntar. Então, quando eu olho isso, uma mudança de hábito no cenário dessa pandemia, está muito ligado aos hábitos da saúde, do bem-estar, do faça você mesmo. A pandemia nos obrigou a entender melhor ambientes que a gente não entendia. Então, hoje, uma das maiores mudanças de hábito é que cada vez mais o consumidor está ficando consciente, ele está buscando mais por informações de bem-estar, ele está buscando, por exemplo, tem uma marca que eu admiro, que é de roupa, e ela trabalha muito forte, e ela trabalhou muito forte essas mudanças de hábito do consumidor, que foi a Reserva. A Reserva é uma marca de roupa, uma das que mais cresceram no Brasil nos últimos anos. E o que ela trabalha? Essa mudança de hábito das pessoas. O que é uma mudança de hábito? Eu não quero comprar uma camisa, eu quero comprar uma ideia. Está aqui, ó, estampado. Pai de menina. Certo? Ou, sei lá, feito melhor que perfeito. Eu compro ideias. Então, hoje, eu quero saber que, além de comprar uma ideia, cada peça de roupa comprada, eu dou 5 pratos de comida. Propósito. Sei para onde vai. Tem engajamento. Entendeu? Então, olha como é interessante. Essa mudança de hábito vai muito ligado a algumas consciências. Significado. Qual é o significado disso e o sentido que isso tem na minha vida? São várias as mudanças de hábitos. E algumas viraram vício. Tá? Você tem hábitos e tem vícios. Mas todas elas impactaram no nosso consumo. E hoje o consumo, o hábito maior é você entender que você precisa passar propósito, consciência, e que as pessoas no último ano procuram muito mais coisas sobre bem-estar, sobre aprendizagem da casa, sobre exercícios, sobre conforto em casa, conforto, mentalização, tal, esse tipo de coisa. Então o consumidor ele está mais consciente para compra. E a empresa entendendo, ela tem que ver que tipo de conexão ela faz. Resposta ao desejo, curadoria. E a conexão você não faz com o produto, né? Conexão você faz com a ideia da marca, exatamente, com tudo que tem por trás desse propósito. Tem mais uma pergunta, nós estamos audaciosos aqui. Podemos fazer? Vamos lá. Ó. Em sua opinião, qual o primeiro passo para transformar a empresa off em empresa on e com propósito? Essa pergunta é muito legal, porque assim, off-on. Né? Vamos pensar o seguinte, a empresa primeiro precisa entender que a transformação de off para on não é só começar a ter marketing digital, colocar um site no ar, e-commerce, esse tipo de coisa. Não. Ser on, trabalhar a transformação digital, primeiro você tem que voltar lá atrás e entender a cultura da tua empresa,
como é que você vai engajar as pessoas em torno disso, quais são os atributos de tudo isso, para depois você ter essa transformação. E as pessoas já querem transformar o off em on vendendo. Né? Existe um grande erro. Né? Então, a primeira coisa de transformação é efetivamente entender todo o processo, né, da digitização, da digitalização, depois da transformação digital. E o propósito é muito em cima de algumas questões. Até mostrei alguma coisa da qual eu busquei propósito. Né? Um propósito vem daquilo que me incomoda, de como eu gostaria que as vidas das pessoas fossem transformadas a partir do meu conselho, como eu entrego isso para as pessoas. Entender que propósito está totalmente estabelecido com o entendimento, o significado de vida que você dá ao seu negócio. E cada um tem o seu propósito. Né? E propósito não é uma palavra que a gente pode ficar jogando. Não. E nem que você pode copiar de ninguém, né? Porque Exato. aquilo que você comentou, às vezes a pessoa coloca lá na missão, no propósito da empresa, né? E muitas vezes aquilo é um Ctrl+C, Ctrl+V, mas acho que o propósito sai do coração. Esse é individual, original, autêntico, não tem como ninguém copiar de verdade, né? O propósito de ninguém. Tem uma coisa importante também, falando dos hábitos, né? A gente tem um perfil de consumidor hoje que é o eu quero e quero agora. Serviço e produto tem em todo lugar, e pessoas trabalham de todo jeito. As pessoas não têm mais paciência, eu quero e quero agora. Estão mais conscientes. Isso, né? Já reparou que quando a gente vai clicar lá na internet, ela demorou assim, 2 segundos para carregar? Nossa, está demorando demais. A gente está muito emergencial, né? É isso. Nossa, Marcos, você não quer ficar o resto do dia aqui? A gente vai tomar um café? Não pode, né? Não, mas eu vou ficar. Então a gente senta e conversa eu vou mais. até o final. Marcos, muito obrigada. Queria uma salva de palmas, gente. Obrigado.